Olá, Oi, tudo vamos ver se bem? agora vai, hein? Torcendo que agora vá. Internet ajudar a gente. Sim, vai dar certo, agora vá. Então vamos lá, Andresa, vamos começar então? Fala um pouquinho então de você, da sua experiência profissional e por que que você decidiu falar sobre educação financeira para as crianças, né? Bora, vamos lá. Bom, então, para quem tá aí com a gente e não me conhece ainda, eu sou Andressa Costa, sou educadora financeira, sou psicopedagoga também, fui professora por 10 anos, então já atuei lá com as crianças mesmo, né, na escola. Sou consultora educacional também, então estou bastante nesse mundo e nesse universo da educação. E só que eu me formei em gestão financeira, trabalhei na área financeira e depois acabei migrando a carreira para a área educacional, mas sempre fui apaixonada por finanças, então acabei unindo as duas coisas, trabalhando a educação financeira. E como eu gosto muito da educação de crianças, da educação escolar também, aí eu acabei me especializando e desenvolvendo projetos e outros trabalhos nessa área da educação financeira infantil. Então, trabalho com tanto a educação dos pais, para que eles possam educar financeiramente as suas crianças, como também professores que podem trabalhar a educação financeira em sala de aula, né? Então, um assunto gostoso de falar hoje. E super importante, né? De manhã a gente até falou sobre isso um pouco, que é a questão que a gente não teve essa educação dos nossos pais, né? E os nossos pais não tiveram dos pais deles e assim por diante. Então a gente é uma geração que estamos aí iniciando essa mudança, porque na verdade os nossos filhos que vão realmente desencadear essa mudança, né? Que que tem tudo a ver com o que eu faço no meu trabalho também, que é a questão das emoções. A gente não foi ensinado sobre emoções, a lidar com as emoções, a conversar sobre o que a gente está sentindo, né? Então, por isso que hoje a gente vê aí muitas pessoas passando por dificuldades e até não conseguindo conversar sobre isso, né? Então, falar sobre dinheiro com as crianças é super importante. E aí que vem a minha primeira pergunta para você, que é quando iniciar, né, essa conversa com os filhos? Qual a idade que você acredita que é ideal para a gente começar a falar sobre dinheiro com os filhos? O ideal é a gente começar naquela fase que eles começam a ter uma experiência de consumo mesmo, de desejar comprar algo, de pedir para os pais para comprarem algo, seja no mercado quando você vai, ou seja realmente um brinquedo que ele viu e ele pede para você comprar, ou que ele viu do amiguinho, ou que ele viu numa propaganda na TV ou no YouTube. Geralmente essa fase começa em torno dos 3 anos, né? Então, de 3 a 4 aninhos, porque tem todo um período dessa questão do consumo, de experiência de consumo, né, das crianças. Então, quando elas são pequenininhas, bebezinhos, elas vão tendo o primeiro contato quando vai no mercado com o pai, começa ali a apontar, ver embalagens coloridas, tal. Mas a fase dela realmente entender, começar a entender isso e pedir para o pai e para a mãe comprar, começa por volta dos 3 anos, né? Inclusive, há todo um estudo desse consumo das crianças, de como é o comportamento consumidor das crianças. E aí vou falar uma coisa bem chocante. Boa noite, o Taylor mandou um boa noite aí pra gente. Boa noite, tudo bem, Taylor? Boa noite. Aí vou falar uma coisa bem chocante. Esse estudo do comportamento consumidor das crianças, quando a gente pega esse estudo, você imagina assim: ah, deve ter sido especialistas na área de desenvolvimento infantil ou educadores que, né, contrataram uma empresa para fazer esse estudo. E aí adivinha quem que foi, quem contratou, né? De quem é o maior interesse esse estudo? Das empresas de marketing. Então, isso foi desenvolvido para que as empresas que trabalham com produtos infantis, voltados para esse público, possam entender esse comportamento desse consumidor mirim e colocar suas estratégias
da forma mais apropriada para que eles queiram comprar. Então, olha só, isso é bem alarmante para a gente como pai e mãe, né? A Vanessa tá dando boa noite aí pra gente. Oi, Vanessa, tudo bem? Ainda mais a gente que tem essa consciência o quão é prejudicial para uma criança, né? A questão do consumismo e a gente controla a questão do desenho, do que os filhos veem nas telas, mas é inevitável que eles não vejam propagandas, né? De desenho, dos carrinhos, dos Sim. bonequinhos e vejam do que eles veem no desenho e querem comprar, né? Querem adquirir. Então, por isso que essa jogada do marketing é uma sacada que para eles é interessante e para nós pais nos traz um alerta, né, do que a gente precisa acompanhar realmente do que os nossos filhos veem e do quão importante é a gente iniciar essa conversa sobre dinheiro, sobre o que dá para comprar com o dinheiro que eles têm, o que não dá, o que é acessível, o que não é, o que como é importante a gente falar sobre isso, né? Exato. Então, a idade a gente já sabe, né, que é em torno dos 3 anos. É importante a gente falar com os nossos filhos e como que a gente começa a introduzir, né, essa questão do dinheiro. Ano passado a gente foi num aniversário e a lembrancinha era um cofrinho. Então foi para a gente já foi uma introdução ali na questão financeira, né? Então a gente já começou a falar para ele o que era o cofrinho. Na verdade, esse ano aí que ele fez, né, 3 anos no final do ano passado, e aí ele começou a entender um pouco melhor sobre isso. E até a questão dele querer adquirir coisas, né? Mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero aquilo. Então, filho, vamos juntar as moedinhas, colocar no seu cofrinho. Quando você tiver o número ideal, o valor certo, a gente vai lá e compra isso que você quer, né? E aí, conforme ele está se desenvolvendo, crescendo, agora ele já está bem perto de fazer 4, então já entende mais sobre isso, né? Então ele mesmo já fala, mamãe, eu quero tal coisa, tem que juntar mais moedinhas. E eu falo, sim, temos que juntar mais moedinhas. Então, eu lembro da primeira vez que a gente foi no mercado aqui do bairro, né? E aí ele falou assim, mamãe, eu quero ir com você hoje, eu quero comprar uma bala, você deixa? Eu falei, tudo bem, você leva o seu cofrinho e compra lá o que você conseguir com o dinheiro que você tem. E ele tinha, sei lá, acho que R$ 1 que ele tinha guardado, né, de moedinhas. E aí ele chegou lá, abriu o cofrinho dele, mostrou quanto que ele tinha para mim. Eu falei, dá para você comprar isso ou isso? Ah, eu quero os dois. Eu falei, os dois não dá para você comprar. Só dá para comprar um, né? Com o dinheiro que você tem. Qual que você quer, né? E aí deixei ele escolher, ficou um pouco lá, eu quero os dois, e conversei com ele, e aí ele acabou escolhendo uma lá. E aí a moça até do caixa ficou olhando para mim, e a sorte assim, era um dia que estava tranquilo, eu tinha um tempo, não tinha ninguém no caixa também para dar ter essa dedicação de explicar para ele com calma o que estava acontecendo e né, o que ele conseguiria comprar com aquele dinheiro. Eles ainda não têm noção, né, de valor, de falar de R$ 1, de 1 milhão, para eles é a mesma coisa, né? Então, mas aí foi super interessante essa primeira experiência que a gente teve dele comprar. E ele ficou super feliz, né? Acabou as moedas dele naquele dia, mas ele ficou super feliz, voltou para casa, contou para o pai, depois contou para os avós que ele comprou com o dinheiro dele. E aí ele queria comprar mais. A gente falou, agora a gente tem que juntar dinheiro de novo, né, para você conseguir comprar. Então aí eu contei da minha experiência, mas como que é essa que a gente introduz, né, a questão financeira para os filhos? Essa questão mesmo de levar no mercado é uma ótima forma. Às vezes tem mãe, tem pai que eles não têm muita experiência ou às vezes estão na correria e acabam sempre optando por deixar a criança com alguém. E aí, na verdade, estão privando os filhos de terem essa experiência e poderem aprender, né? Às vezes a gente sabe que tem caso de criança que faz birra, mas quando a gente faz um trabalho de educação financeira, desde assim de pequenininho, você vai ver que nesse ponto da birra, por questão de consumo, você consegue evitar, né? Então, você proporcionar essas experiências mesmo, de levar no mercado. Se você já introduziu o cofrinho, as moedinhas, né? Estamos falando de criança menorzinha, de quando começar.
é conversar mesmo. A criança não vai saber a diferença entre R$ 1,50 e o biscoitinho que ela quer, que tá R$ 2,99. Ela não vai entender nessa idade. Mas a gente tem que ir falando, porque eles vão se constituindo desse vocabulário e vão se familiarizando com os conceitos. Então, se eu falo, nossa, esse é muito caro, olha, esse aqui tá 5, esse tá 1, esse tá mais barato. Ela, na cabeça dela, ela ainda não tem um perfeito entendimento do que é caro e barato. Mas à medida que você vai proporcionando essa experiência, ela vai começando a entender. E quando você traz o cofrinho, as moedinhas, ela passa a ser parte ativa desse processo. Então, você pode ver, o seu filho ficou todo alegre porque ele comprou com o dinheiro dele, né? Então, essas experiências são muito ricas, deles poderem ver que ele pôde pagar, conquistar aquele desejo da balinha dele com o próprio dinheirinho dele. Então, trazer também a mesada ou as primeiras moedinhas ali, né? O cofrinho, você já está iniciando muito bem, porque a criança ela vai ter essa experiência de ver as moedas. Às vezes eu até recomendo para esses menorzinhos que pode ser um cofrinho transparente, para eles verem as moedinhas, verem ali o montante crescendo, né? Daí eles veem essa fase de acumular, de juntar o dinheiro, né? E aí a gente vai trabalhando isso. Você vai levando a criança na padaria, a criança na feira, a criança no mercado. Aí, quando a gente trabalha com o mercado, tem outra estratégia também que é de extremo valor a gente começar a inserir as crianças, que é o quê? Na hora de fazer a lista. Mesmo que essa criança ainda não saiba ler, não saiba escrever, você fazer ela ser parte daquilo. Então, quando você vai pegar ali para fazer a lista, chama o seu filho. Falou, filho, vem cá, ajuda a mamãe a ver o que está faltando para a gente pôr na lista. Vê se tem, então, tá acabando o papel higiênico, olha ali para a mamãe no armário. E ele vai fazendo parte, ele vai vendo o que é um planejamento, né? Ele vai tendo de forma natural, no convívio, na rotina cotidiana mesmo da família. E aí ele vai vendo, vai observando que tem coisas que a gente precisa comprar, ele vai absorvendo esses conteúdos. A mamãe tem um certo dinheiro, então ela pode me dar alguma coisa, mas não tudo que eu quero. E aí fazer como você fez. A criança pede mais um, pede mais um. Não dá, é um só, você vai ter que escolher, né? Se você quer um a mais, talvez você pode trazer a sua moedinha, o seu cofrinho e comprar esse outro a mais se você tiver dinheiro, né? Na live de manhã a gente tinha uma mãe que falou, foi a Dani, né? Ela falou que a filhinha dela tem 5 aninhos, tem o cofrinho que ela acha que dá para comprar tudo com as moedinhas que tem lá, né? Então, por isso que a gente tem que repetir as experiências para eles irem entendendo. Opa, essas moedinhas que eu tenho, não dá para comprar essa boneca, mas dá para comprar isso aqui. Então, eles vão tendo essa percepção de valor, de preço, de caro, de barato, né? E aí, o aprendizado se dá por repetição. É uma prática, né? Então, a gente não pode desistir. Às vezes, o pai desiste porque a criança fez uma birra, ele não soube lidar, ou ele fica pedindo muito, fica desgastado. Mas, assim, não desista. Continua levando, faz a lista, fazer a lista antes já resolve mais da metade do problema, né? E colocar a criança para participar. Sim, quando você falou coisas aí super importantes, né? Que fazem parte da educação positiva, que é incluir a criança no processo, né? Então, incluir a criança nas atividades de casa, que é cuidar da casa, varrer, ajudar a lavar a louça e ajudar a fazer a lista. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Em ajudar meu filho, em pedir para o meu filho ajudar a gente a montar a lista do mercado, né? Então é aquele dia, se você tá num dia que tá tranquilo para você ir no mercado e levar a criança junto, então é ótimo, porque aí já rola o combinado, que já é uma ferramenta da educação consciente, né? Da disciplina positiva, que é os combinados. Então, se você já faz um combinado com seu filho, enquanto vocês estão fazendo a lista, né, do mercado, do que vai comprar, e até assim, vamos combinar, eu deixo você escolher uma coisa que você quer comprar. O que que você quer comprar, né? Quer comprar um biscoito, um salgadinho? Uma coisa você pode escolher, que a gente coloca aqui na nossa lista. Então, já é um combinado, porque você vai chegar no mercado, a criança já sabe o que ela pode comprar, diminui a probabilidade de birra,
né? Porque vocês têm um combinado, né? A criança já está ciente do que está acontecendo, então ela vai comprar aquilo. Provavelmente ela só vai pedir o que está na lista, que é o que vocês tinham combinado antes em casa, né? Então, por isso que é incluir a criança na participação no processo é super importante. Sim. E você falou uma outra coisa também, que é a questão do. Nossa, peraí, que eu esqueci agora. Mas é a da questão da birra, né? Quando a criança ela se sente parte do que está acontecendo na sua casa, no seu lar, diminui muito as birras, né? Eu falo muito isso com as famílias que eu atendo. Incluir a criança em tudo que a gente faz, né? É maravilhoso, é ótimo, porque aumenta a colaboração, os combinados aumentam a colaboração também, então é super importante, né? Incluir as crianças nesse processo. E aí elas aprendem, né? Elas estão aprendendo sobre o dinheiro. A gente tem tanto que a gente pode gastar no mercado, a sua vontade, o que você pediu já está incluso, então a gente não vai passar disso, né? Exato. Isso que você falou dos trabalhos, né, domésticos, do cuidado com o lar, isso também já é uma educação econômica, né? Então, a criança saber, o lar é de todos nós temos que cuidar. Isso também já vai refletir na educação financeira dela. Realmente ela arrumar o seu quarto, os brinquedinhos, ajudar a limpar a casa. Então, ela vai fazendo cada vez mais parte disso e vai entrando também, à medida que ela vai crescendo, vai compreendendo mais nos assuntos financeiros, né? Então, você vai começando e você vai vendo que à medida que a criança vai crescendo, você pode ir introduzindo mais coisas, você pode começar a explicar que a gente paga uma conta pela energia elétrica, pela luz, que chega, né, para a criança entender, olha, tem um dia do mês que chega um papelzinho que tem ali um valor que a gente tem que pagar pela luz, pela água. Então, você vai introduzindo e ela vai sendo cada vez mais parte disso. Com relação aí no mercado com o combinado, isso é fantástico, é uma experiência ótima. A Lara, minha filha, ela pega a lista ali, ela toma posse. Ela quer falar, vamos lá, agora tem que pegar isso, quer comandar, se deixar, né? E aí a gente vai. Mas às vezes pode acontecer da criança, por exemplo, ela colocou lá que ela vai querer um Danone, quando vocês fizeram um combinado. Só que ela chega lá no mercado e ela vê um chocolate. Ela fala, ai, mas eu queria esse chocolate também. Então aí tem pais que ficam assim, não tá dando certo. A gente combina, chega lá, ela muda. Não tem problema. A gente adulto também muda às vezes os nossos planos. A gente quer coisas que depois a gente muda o gosto. Acontece. É uma outra experiência, uma outra oportunidade de aprendizado para essa criança. Então, aí o pai tem que ter um posicionamento de dizer assim, olha, o nosso combinado era esse. Se você quer o chocolate, você pode trocar. Mas os dois não dá para levar. Porque aí ela vai entendendo também o quê? O orçamento, um limite que eu tenho de dinheiro para ir até o mercado. Ele não tá infinito, sobrando e eu posso ir comprando. Então, isso vai ajudar a regular um comportamento consumista. Ela entender o quê? Eu quero, eu posso trocar. Mas ela pode entender também o quê? Se você quiser do seu cofrinho comprar esse chocolate, tudo bem, você pode comprar. Mas tudo isso a gente tem que regular, porque senão a criança pode também querer torrar a mesada toda com doce, e a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que dizer que não é saudável. Só que essa questão do cofrinho, ela traz resultados muito bons, porque quando a criança vê o dinheirinho acabando, ela sente a dor. Eu tô sem. Ah, não, eu não vou gastar, não. Então, se a gente pegar crianças um pouquinho maiores, por exemplo, que já estão na escolinha e que levam dinheiro para você, a criança pede assim, eu queria comprar uma coisa na cantina, só que você já preparou a lancheirinha dela. E aí você fala assim, tá bom, então você leva do seu cofrinho, pega lá, aí você pode comprar. Aí ela fala assim, não, deixa. Então ela já começa a entender, é meu dinheiro, eu não quero gastar. O dinheiro acaba, né? Se você gasta, ele acaba. Exato. E a criança vai tendo oportunidades também de quê? De lidar, ela ter que lidar com o mau uso do dinheiro, a consequência que isso vai trazer. Então, a gente ajudar a criança a criar
uma meta. Então, por exemplo, ela viu aquele brinquedinho, a gente está juntando para isso. Ela pode usar um pouquinho do dinheiro, ela pode até separar em 2 cofrinhos. Um é para juntar para esse brinquedo que eu quero comprar, e o outro eu vou comprando a balinha, a figurinha, né, os docinhos, as coisinhas de criança normal. E aí ela ter essa percepção que se ela usar o que ela está juntando para comprar, aquele que é o desejo dela, ela vai ter que esperar mais tempo, ou ela vai se frustrar, porque aí ela gastou com outra coisa que acabou tão rápido e agora ela está um pouquinho mais longe de conquistar o que ela queria, né? O que ela queria comprar. Então, também vai ajudando nessa questão de planejamento, de ver as consequências de quando a gente não segue o plano ou de quando a gente extrapola o gasto. Eles vão tendo essa experiência. E funciona demais, assim, se você vê crianças que pedem o tempo todo coisa para os pais, principalmente cantina de escola, a gente vê a criança querer gastar muito, né? E eu até falo para tomar muito cuidado com as cantinas, com escolas que estão fazendo esse esquema de vender fiado. Ah, pode vender, depois vem marcadinho e o pai paga uma vez no mês. O que a criança faz? Ela chuta o balde, compra todo dia. É. E aí é uma coisa que é importante, que é na educação, nós, os pais, somos os principais orientadores dos nossos filhos. Então a gente tem que ensinar tudo, exatamente tudo mesmo para as crianças, né? E dar os limites, mostrar o limite, até onde a criança pode ir ou não. Exato. E a disponibilidade, nossa, é essencial para tudo, né? Para ensinar tudo. E a repetição é uma coisa que a gente não pode esquecer, que está atrelada ali à parentalidade, é repetição. A gente tem que repetir várias vezes a mesma coisa até a criança entender. Por quê? Ela tem a questão do desenvolvimento dela, infantil, né? Tem questão do desenvolvimento do cérebro, que começa lá quando ela nasce e vai se desenvolvendo. Então, tem várias questões que colaboram para isso, né? Então, por exemplo, a questão do autocontrole, né? As crianças não têm autocontrole nenhum. Nenhum. Isso lá para frente, né? Então, assim, você querer que uma criança tenha autocontrole diante de algo que ela quer, diante de algo que ela gostaria de fazer, você está pedindo algo que é impossível para ela, né? Diante da idade dela e da capacidade dela mesmo de entendimento e de processar aquilo. Então, quanto antes a gente começa a conversar com as crianças dentro de cada idade sobre o que ela precisa saber e para ir se desenvolvendo, é super importante. Então, de novo eu falo, né? Começar a conversar com as crianças sobre dinheiro quanto antes é super importante, porque hoje o que a gente vê? Adultos que não sabem lidar com o dinheiro, e eu me incluo nessa, né? Porque a gente não teve essa educação financeira quando a gente era criança. Então, hoje a gente, adultos que não sabem poupar, adultos que não sabem guardar dinheiro, lidar com dinheiro. A gente tem uma pergunta aqui da Larissa, vou interromper até o que eu estava falando. Ela está perguntando, ela perdeu o início da live, né? E ela está perguntando como começar a educação financeira com uma criança de 2 anos, Oi, por exemplo. Larissa, tudo bem? A gente falou no começo que por volta dos 3 anos, às vezes até 2 anos, dependendo da criança, realmente começa a fase em que ela começa a pedir, né? Pedir um brinquedo, pedir um docinho, uma guloseima no mercado. Então, ela começa a criar a experiência dela de consumo. Então, essa fase é excelente para você começar a construir a educação financeira do seu filho ou da sua filha. Então, as primeiras coisas que a gente citou foi a riqueza de você levar a sua criança para o mercado com você, de você fazer a lista junto com ela, dela ver que tem um planejamento, a gente não vai lá e olha para as prateleiras lindas, maravilhosas, embalagens e sai comprando o que a gente quiser, mas é mostrar que a gente se planeja, é inserir a criança. Então, é falar assim, filho, vem cá, vê pra mamãe ali, olha ali na cesta de fruta
e vê se tem maçã ainda, né? Então, o seu tem 2 aninhos, é bem pequenininho. Ah lá, ele costuma pedir para comprar tudo. É normal, a criança não tem essa noção de quanto custa, ela não sabe o preço, ela não sabe número, ela não sabe o nosso sistema monetário nacional, ela não sabe, então ela vê, ela acha lindo, ela quer. Quando a gente começa a fazer isso, a criança começa a se familiarizar com esses conceitos. E aí, quando você for estiver fazendo a lista, conversar com a criança que vai no mercado, você fala assim: o que você vai querer? Você pode escolher uma coisa. E aí a gente já sai de casa com esse combinado. Então, por exemplo, aí você conversa aí com o filhote e ele fala assim: ah, mãe, eu quero então um chocolate. Aí você põe na lista o chocolate, você chega no mercado, você tá colocando as coisinhas da lista junto com ele. Ah, filho, ó, tem aqui maçã, vamos lá pegar a maçã? Você leva ele pega a maçã, bota no carrinho. E aí você fala, vamos lá pegar o seu chocolate que você quer? E aí, deixa eu ver o que ela falou aqui. Quando eu alerto que tem que cuidar para não quebrar o carrinho, aí ele responde, aí você vai comprar outro. Exatamente, eles não têm noção de custo, que custa. Para eles é muito simples, quebrar, compra outro, né? E a gente estava falando disso também. Quando a gente começa a inserir a criança nos cuidados da casa, do lar, arrumar o quartinho, guardar os brinquedos, isso a gente já está ensinando educação financeira. A gente está ensinando ele a ter zelo pelo que ele tem, que não pode quebrar, que tem que tomar cuidado, né? Tem que organizar. Então, quanto mais a gente insere, ele vai fazendo parte ativamente daquilo, mais ele vai se apropriando disso. É natural ele agir assim, né? Mas é essa hora que a gente começa a falar palavras que mesmo sabendo que ele não vai entender ainda, ele não sabe exatamente o significado, mas a gente vai introduzindo. Então, na hora que ele fala, ah, mãe, se quebrar, você compra outro. Aí você vai falar, mas a mamãe não tem dinheiro para comprar outro. A gente tem que tomar cuidado com esse, não pode estragar esse. E aí a gente começa. Então vai ver o chocolate. Ah, esse chocolate aqui, filho, tá muito caro. Ele ainda não sabe o que é caro e o que é barato. Mas a gente começa a introduzir esse vocabulário. Esse aqui, ó, tá R$ 10, é muito caro. Vamos ver esse aqui que tá 5, ó, esse é mais barato. Esse aqui a gente pode comprar. Então, são esses pequenos gestos. Às vezes tem pai e mãe que perde a paciência de fazer isso, porque o filho faz birra ou não entende, mas a aprendizagem se dá por repetição, por repetir o processo, né? Ela é um processo. Ele não vai aprender na primeira vez que ele for. Então, não desista, continua levando ele no mercado, na padaria, mas mostra que tem um planejamento, fala que tem um dinheiro, e à medida que ele for crescendo, você vai expandindo nessa conversa, esse diálogo, e ele vai entendendo melhor também. Ela falou aqui, zelar pelos objetos em nosso lar, né? Exatamente. Ele tem que zelar pelo que ele tem, pelo que a família dele tem, né? Porque a gente vê muitas crianças, às vezes na idade escolar, que elas não zelam em nada pelo material escolar. Se quebrar, se destruir, não tem problema. Minha mãe compra outro. Então a gente precisa, é nessa época mesmo que a gente tem que inserir essa educação financeira para a criança saber. Com a minha filha, por exemplo, ela já está no 2º ano. Então, com ela, quando a gente vai comprar o material escolar, funciona assim. A gente, eu e meu marido, a gente vai comprar todo o material que ela precisa. Acabou o material, usou até o final, a gente vai comprar e vai repor. Agora, se ela não teve cuidado, se ela estragou, se ela mordeu, se ela perdeu, vai sair da mesada dela. Então, ela aprende que ela tem que ser responsável pelo zelo do material dela, né? Então, a gente evita desperdício, porque se a criança, ela não sabe o que está perdendo, não sabe o valor. Então, quando a gente começa a inserir a mesada, eles começam a ver o valor. Opa, vai tirar do meu dinheiro, que eu quero comprar o meu brinquedo? Ah, eu não quero que tire do meu dinheiro, não. Então, eles começam a ter mais atenção. E é assim que a gente vai educando financeiramente, de forma natural, de forma leve. Eles vão aprendendo com o tempo, conforme vão crescendo. Vão chegar na vida adulta diferente da gente, né, Luana? Que já apanhou da vida, que já não sabia muito bem no começo, né? Então, eles já vão chegar mais preparados. Outra coisa que eu acho bacana a gente falar é um outro estudo que mostra que 80% da influência das decisões de compra de uma família vem da criança.
Então, esse é um outro alerta para a gente, né? A criança, ela ainda não tem esse discernimento suficiente para ela ter todo esse poder de influência na decisão de uma compra. Nós, como adultos, como maduros, como pais, orientando e ensinando, é a gente que tem que orientar, colocar os limites, como você falou, né, Luana? A gente precisa pôr os limites, as restrições, eles não sabem. Então, a gente tem que se atentar a isso. É um cuidado que os pais precisam ter também, porque às vezes é aquela situação que a gente escuta. Ah, eu tive uma infância tão restrita, não tive muitos brinquedos, foi uma vida sofrida, uma vida mais escassa, simples. Então, eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive. Não faça isso. Não faça. Se essa criança só recebe tudo fácil, ela não aprende a desenvolver o potencial dela, e isso vai impactar não só nas finanças, vai impactar no relacionamento dela com os estudos, no relacionamento com as pessoas. Isso não é bom. Então, claro que a gente gosta de presentear, mas a gente tem que ter equilíbrio nisso também, né? E tem que mostrar, tem que realmente mostrar que a gente tem um plano, que o papai e a mamãe têm um salário, tem um valor que recebe e que não dá para comprar, sair comprando tudo. E aí a gente entra naquela questão que a gente falou de manhã, de desenvolver a paciência, dele aprender o que é esperar. Tem um período para juntar esse dinheiro, então ele desenvolve a paciência que vai ajudar ele em outras frentes da vida também, que não só a financeira, né? Então, a educação financeira, gente, eu sou suspeita de falar, mas ela é tão linda que ela ajuda todo o resto da vida, se a gente educar essas crianças. Ela permeia muitas áreas, a área emocional bastante também. Então, se a gente faz esse trabalho desde o começo, gradativamente, de leve, natural, vocês vão ver que você vai ter um filho que vai no mercado e não vai fazer mais birra, consegue entrar numa loja de brinquedo e não fazer birra, ver várias coisas, gostar. É possível, né? Não desistam que é possível. Algumas coisas, né? O exemplo é super importante, né? Então, quem são os maiores exemplos? São os pais, né? Os que estão com as crianças, com os filhos ali diariamente, né? Então, a gente ser o exemplo de não ser consumista, de não sair gastando dinheiro, e de não falar frases como: se quebrar, eu compro, se quebrar, a gente compra, tá tudo bem. A criança vai absorvendo isso, né? Então, uma questão essa, né, que eu queria comentar, que era do exemplo. Nós somos o exemplo e eles absorvem tudo que a gente faz, né? Eles observam o que a gente está fazendo, então a gente é o maior exemplo. E a outra questão é a questão que você falou aí, até a Larissa falou também, a questão da permissividade, né? Eu não tive na minha infância, então eu vou dar tudo para o meu filho. Ou eu tenho muita dificuldade de falar não para o meu filho, então eu deixo, né? Ele está no mercado fazendo uma birra, eu não quero passar vergonha, então eu vou dar logo para ele o que ele está pedindo e aí pronto, acaba, né? Que mãe nunca passou uma birra no mercado, né? Todas já passaram, mas tem como a gente diminuir, né? Para que isso não aconteça, né? Que é o que a gente falou dos combinados. Combina antes com a criança, inclui ela para fazer a lista. Quando chega no mercado, pede para a criança ajudar a guardar as coisas, né? Exato. Então, incluir ela nas tarefas de casa é super importante, porque ela já começa a ter essa noção da responsabilidade, do cuidado com o que tem em casa, da comida que está acabando. Olha, pega lá, tem tomate? Não tem mais. Então, a gente precisa colocar na lista que a gente tem que comprar, né? Quanto custa o tomate? Quantos a gente vai comprar? Por que a gente só vai comprar 4, né? Então, tudo isso é importante. E a questão do trabalho, a gente vive falando para os nossos filhos, né? Agora eu não posso, eu preciso trabalhar. Espera só um pouquinho, que a mamãe está respondendo um e-mail aqui do trabalho. Então, explicar o que é o trabalho, né? O que traz o trabalho para a gente? Além da satisfação pessoal, né, que a gente tem, pessoal, profissional, mas é através do trabalho que a gente tem dinheiro para comprar as coisas que a gente precisa e que a gente quer, né? Então, explicar isso para as crianças. Exato. A Larissa tinha falado da mesada, que era a próxima pergunta que eu ia te fazer mesmo. A E aí mesada, a ela gente. trouxe Deixa eu ver. aqui, ela falou mais uma coisa, a parte mais difícil são os avós, que se deixar dão presente para ele toda semana, e eu sempre reforço.
presente é somente nas datas especiais. É, a gente vai falar disso também, Lara, peraí. Bom, Os falando programas na primeiro da TV nada, aberta, abordando a educação financeira para as crianças. Eu super concordo, né? verdade, Devia, na verdade, devia estar na grade curricular das crianças, né? A gente falou isso de manhã também. Educação financeira, assim como educação emocional, são sim. pontos importantes para o desenvolvimento do ser humano, né? Então a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro que a gente tem, como gastar, onde gastar. Então isso é super importante, assim como as emoções, né? Tá. Então os nossos trabalhos aí são bem alinhados por conta disso. E quando a gente fala sobre educação financeira para os nossos filhos, eles estão desenvolvendo várias habilidades super importantes, né, para a vida, né, que é o que a gente falou aí da colaboração, do da paciência, da calma, do saber esperar, né, Controle, do autocontrole, exatamente, ajuda da bastante na educação emocional. Uhum. exatamente, de pensar e refletir sobre. Putz, eu falei que eu queria um Danone na lista lá em casa, mas chegou aqui, eu quero um chocolate. E agora? O que que eu vou Uhum. fazer? Ah, minha mãe ainda me deu uma opção que eu posso pagar com a minha mesada o chocolate e aí eu levo o Danone. Mas vale a pena eu gastar a minha mesada com chocolate? Eu troco, não troco? Então, olha só quanta reflexão a criança Sim, faz. E ela está aprendendo sobre isso, sobre negociação. Então, são habilidades que são essenciais para a vida, sim. né? Ela está E aí, aprendendo a construir esses pensamentos, né? Ela está exato, exercitando esse nível de pensamento, isso é bem legal. Respondendo da a independência, pergunta da Larissa sobre a mesada, Larissa, o seu filhinho tem 2 anos, nessa idade você pode começar a dar um dinheirinho na mão dele para ele pagar a moça da padaria, ele começar a ter experiência com dinheirinho, né? Com 3 anos, que é o caso do filho da Luana, ela já tem um cofrinho que ela dá algumas moedas. Nesse caso, que eles são muito pequenininhos, eu recomendo que seja mais as moedinhas mesmo, que são mais fáceis de contar, de lidar. Não precisa ter uma periodicidade certa, nossa, todo dia, tal do mês, eu tenho que dar uma moedinha. Não tem problema, é uma primeira experiência. A gente vai começar mais com a mesada ou a semanada, que aí a gente coloca uma periodicidade, uma data certa para entregar para a criança, aquele dinheirinho que é dela, com por volta de 5, 6 anos. Que aí eles já estão mais familiarizados com os números, eles já estão na escola, né? Então, ele já é mais fácil compreender a questão de valor, de preço, eles estão iniciando. Então, com 5 aninhos, você pode começar a dar a semanada, que é toda semana um dinheirinho, você divide o valor que você daria por mês em 4 e entrega uma vez na semana. A gente faz isso porque nessa fase a criança ela ainda é bastante ansiosa, a noção temporal dela não está bem desenvolvida, então para ela daqui a um mês ela não parece que é daqui a um ano. Então, às vezes você diluir um pouquinho cada semana já traz mais uma calmaria aí para a ansiedade, desde que não mude o valor, seja o combinado. E assim, se ela gastou tudo, por exemplo, você deu R$ 2, né? É valor pequeno, tá, gente? Não precisa ser coisa grande para essa faixa etária. Então, por exemplo, você dá R$ 2 por semana. Você deu R$ 2 na segunda-feira. Na terça, ela gastou os R$ 2. Aí tem pai que fica com dó. Ai, tadinha, eu vou dar os próximos. Não, os próximos R$ 2 é na segunda-feira. Agora você vai ter que esperar, você já gastou tudo. E isso vai trabalhar o efeito consequência. Como eu uso meu dinheiro, tem consequência. E depois eu vou ter que esperar. Então ela tem que aprender a lidar, tá? Aguenta o coração aí. Os avós são coração mais mole. Que a Larissa falou mesmo de avós? Só comentando aqui do Taylor, né? Poderíamos ter programas na TV aberta abordando educação financeira para criança. Esse é meu sonho, por isso que eu tenho um canal com a minha filha que fala disso no YouTube, né? Até quem quiser conhecer, é youtube.com/c/Wisecash. É em inglês o nome, é WISECASH. Depois a gente pode mandar o link para o pessoal que assistiu também. Então lá não é uma TV aberta, seria muito legal, mas lá a gente traz alguns conteúdos de forma que a criança também possa assistir. Então tem alguns vídeos que são a minha filha falando,
na linguagem de criança, então você pode mostrar para o seu filho, para sua filha, para ele entender um pouquinho da história do dinheiro, como começou. Então tem alguns conceitos lá e eu falo conceitos para os pais e para os professores também, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Aqui é da Larissa, né, que ela tinha falado a questão dos avós. A questão dos avós é realmente algo complicado, né? E aí o que eu sempre digo é conversar, né? Deixar claro para os avós que não é a nossa vontade que a criança receba presentes toda semana e explicar o porquê, né? Então é evitar atrito com os avós e é explicar, olha, a gente ensina a educação para ele dessa forma e eu gostaria que você não, né? E você e nem ninguém, a gente também, que a gente só desse os presentes nas datas mesmo comemorativas, né? E se acontecer, né, dos avós não acatarem, né, esse combinado, e aí explicar para os filhos, né, falar, olha, você está ganhando esse presente da sua avó, do seu avô, não é uma data especial, os presentes só acontecem em datas especiais, eles te deram hoje, mas entenda que isso não acontece, não é natural, não é normal de acontecer, né, em datas especiais. E explicar para a criança, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é ela vai ter convivência com outras pessoas, né? Que têm pensamentos, que têm valores diferentes dos nossos. E tá tudo bem, porque a criança ela precisa realmente começar aos poucos ver o mundo como ele é, né? Conviver com outras pessoas que são diferentes do que acontece no nosso lar, na nossa casa, né? E aí o que a gente tem que ter bastante em mente e em forte é os valores que a gente ensina, os valores que você ensina na sua casa para o seu filho, são diários, né? Os valores que são externos, que são de outras pessoas, são em tempos menores, né? Então, assim, aconteceu o que você não gostaria que acontecesse, conversa com seu filho, explica para ele, fala repetidamente, né? Uma coisa que é da maternidade, da paternidade, da criança, de educar um filho é a repetição repetir várias vezes, porque a criança demora realmente para assimilar e faz parte, né, da gente repetir. Então é conversar com seu filho quando isso acontecer, de que não é algo normal, né, de acontecer. E se por acaso os avós derem o brinquedo presente para você, aí você guarda, né? Se a criança não chegou a ver o brinquedo, guarda e para uma ocasião especial, né? Mas se eles derem direto para a criança, e aí você conversa com ela e explica que aquilo não é o normal de acontecer, que ninguém ganha presente todos os dias, toda semana, né? Eu tenho uma dica bacana para Larissa, para ela dar um conselho aí para os avós. Tem um presente que esse a gente pode ganhar bastante, pode dar bastante para as crianças, que são livros. Então, livro nunca é demais. Eu sempre trago essa reflexão também nas minhas redes sociais, assim, quantos livros o seu filho tem e quantos brinquedos ele tem, né? Então, presentear a criança com livros, você, na verdade, está fazendo um investimento que tem um potencial enorme. Então, primeiro, porque você vai desenvolver nele o gosto pela leitura. E a leitura vai potencializar tanto a educação financeira dele, você pode achar que não, mas a literatura é a primeira aliada da educação financeira, porque ele vai desenvolvendo a leitura, o apreço pela leitura, ele aprende a construir pensamentos, a elevar o nível do pensamento, então ele aprende a interpretar a mensagem que ele está lendo, e isso vai repercutir o quê? No consumo. A propaganda que eu estou vendo, ou isso que eu estou lendo sobre um produto, ele vai ter um senso crítico muito maior, né? E fora todos os outros benefícios da leitura, para a vida dele, para a parte emocional, para a parte do relacionamento com os estudos. Então, livro, fala para os avós aí, fala, olha, se vocês querem presentear ele sempre, vocês vão dar livros. Quando for data especial, você dá brinquedo. Fora de época, dá livro. Que aí vale a pena, pode deixar. Adorei essa dica também, Andressa. Ótima ideia, porque daí supre a necessidade dos avós, né, de terem que dar alguma coisa,
e todo mundo sai ganhando, porque os avós se sentem satisfeitos, a criança ganha um presente, que é o livro, que vai ser super importante para a vida e para o desenvolvimento dela, e a gente fica mais tranquilo. Sim, e pode criar uma experiência também, né, afetiva. O vovô e a vovó comprou esse livro, então eles têm que sentar comigo para ler essa história para mim. Então eles têm que escolher uma história legal. Então esse é um presente riquíssimo que é um investimento. Esse a gente deixa abusar, dá um monte. Isso, Lari. Abusa do diálogo, a gente sabe, a Lari também trabalha com educação positiva, assim como eu. Então a Legal. gente sabe como o diálogo é importante, né? A gente sabe que nem sempre o outro está aberto para esse compromisso e esse combinado, mas é a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu faço, pelos meus atos, né? O que o outro vai fazer com isso não me pertence, né? Então, converse com os avós, fala para eles, ó, vamos dar livro, então? Vocês querem tanto dar presente? Então, a partir de agora, os presentes que vocês vão dar vai ser livros, né? Olha só como vocês vão contribuir para a formação, para o desenvolvimento do seu neto, né? Vai abrir a mente, vai tornar ele uma pessoa crítica, criativa, né? Então, a gente sabe que a literatura, a leitura, ela é super importante para o desenvolvimento da pessoa como um todo, né? E diálogo e conversa, né? Combina com eles que vai, eu tenho certeza que vai melhorar aí essa questão, esse ponto aí dos presentes frequentes, Sim. né? A gente está chegando no final, nossa, passou super rápido. É, muito, né? Se alguém tiver alguma pergunta, manda agora pra gente. E aí eu queria, Olário, que você desse uma dica, né? Algumas dicas aí, então, para os pais que vão iniciar. A gente já sabe que o ideal é começar pelos 3 anos, né? Aí falar sobre dinheiro com as crianças. E aí eu queria que você desse algumas dicas aí importantes desse processo, né? De falar com os filhos sobre educação financeira, sobre dinheiro. Certo. Então vamos lá, falando de forma prática, começa a educação financeira dos seus filhos com 2, 3 aninhos, de forma a levar no mercado, levar na padaria, participar, a falar alguns vocábulos desse mundo, como dinheiro, caro, barato, preço, né? E fazer essa criança participar disso. Fazer a lista de compra antes de ir ao mercado e inserir a criança nesse processo, né? Se ela é muito pequenininha, pede para ela ajudar, pede para ela conferir, vê para a mamãe se está faltando óleo, olha ali no armário ali, vê para a mamãe se tem. Então ele vai fazendo parte, né? Outro ponto importante é colocar a criança para participar das atividades domésticas. Elas são um dever de todos os membros da família. Cuidar do lar não é só responsabilidade da mamãe, é de todos. Então a criança tem que participar, porque às vezes o marido e a esposa ali, os parceiros já trabalham, já se ajudam, né? Fazem colaborativamente. Mas às vezes deixa a criança, não é muito pequenininho. Não, pode começar a guardar o brinquedinho, guardar o sapatinho, dar um paninho molhadinho, tira o pozinho aqui para mamãe. Tudo isso vai trazer o senso para ele de responsabilidade. Isso ajuda também na autoestima, ele se sente útil, ele se sente parte daquilo. E ele desenvolve também uma habilidade fundamental que é o zelo, o cuidado. Que isso vai refletir muito na educação financeira dele, nas experiências de consumo. Então, ele vai aprender a cuidar do que ele tem, a cuidar das coisas da família. Para quê? Para não estragar, para não quebrar. E isso vai se refletindo para a vida. Depois ele vai ter zelo pelo material escolar, né? E ele vai aprendendo isso. E a gente também introduzia a mesada. O cofrinho com moedinhas quando é muito pequenininho. A partir dos 5, 6 aninhos já inserir mesmo uma semanada ou uma mesada mais regradinha, com valor definido, com data definida para entregar. E uma coisa que é muito importante saber, a mesada, ela educa para a administração do dinheiro. Ela não educa para o trabalho, porque é um dinheiro que ele está recebendo sem fazer nada, né? Então, por isso que tem que ter essa parte de zelar pelo lar, pelas suas coisas, para ele aprender isso, tanto o valor do trabalho, como cuidar das coisas, né? E para ele ter esses dois lados, para ele valorizar as duas coisas, saber administrar o dinheiro, mas saber também o valor do trabalho,
né? Porque por si só, a mesada ele não vai entender, não vai aprender isso. E tem uma coisa muito importante que não pode fazer, agora é uma dica do que não fazer, que é entender que a mesada é uma ferramenta da educação financeira. Então, eu já disse que ela não educa para o trabalho, mas agora vale reforçar o quê? Ela não é uma recompensa. Ela é um instrumento de educação. Então, ai, meu filho arrumou a cama, ele me ajudou, eu vou dar um dinheiro. Não, isso ele já tem que fazer mesmo. A casa é dele também, ele tem que cuidar, ele não tem que ser recompensado por isso. Ai, você tirou notas ótimas na escola, então eu vou te dar um dinheiro. Não. Também é dever dele, como estudante, estudar e tirar boas notas. Isso não se recompensa, tá? Se você quer recompensar o seu filho com dinheiro, aí você tem que ser algo que é acima da expectativa, algo que ele não teria obrigação de fazer e ele fez por iniciativa própria. Você até pode recompensar ou premiar, mas tem que ter muito cuidado, porque se você fizer isso sempre também, você vai acabar perdendo essa característica e talvez ele pode começar a fazer só pelo interesse em ganhar mais. Então é preferível que você faça elogios autênticos, reconheça o esforço dele, que ele te deixou feliz com isso que ele fez a mais, do que você premiar em dinheiro. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas nota e trabalho doméstico não é pagamento. Isso já é um dever que eles têm que fazer. Pode falar. Na criação seguinte, a disciplina positiva, a gente nem fala sobre recompensa, porque realmente isso não é legal. Você meio que vicia a criança de que ela vai fazer algo para ganhar alguma coisa, Sim. né? Quando, na verdade, nós, quanto pessoas e adultos, a gente tem que fazer algo porque precisa ser feito, né? Então, assim, o trabalho de casa, quem mora naquela casa, homens e mulheres, precisam executar, né? Lavar louça, lavar roupa, fazer comida. Você ser respeitoso com alguém, você precisa ser porque é ético, é o ideal do ser humano. Então, se você dá um prêmio, dá uma recompensa para uma criança que ela fez o que ela devia fazer, você não está ensinando para ela essas habilidades, né? Não está ajudando ela a se desenvolver dessa forma. Você está deseducando fazendo isso. Está tornando ela dependente de alguém, né? Interesseira. Exatamente, interesseira. Então, ela vai depender que alguém faça algo para que ela faça também, né? Então, ela não consegue desenvolver a autonomia, a crítica, o pensar sozinho, fazer escolhas, né? Então, é super importante. E o comentário que a Lari fez aqui também de não usar punição, né? Então, ou perder privilégios também é super importante. Então, se você não fizer isso, você não vai ganhar tal coisa, né? Se você não fizer isso, você vai apanhar, eu vou deixar você de castigo, né? Não é assim que a gente ensina os nossos filhos a fazer o que é correto, né? Não é fazendo eles se sentirem maus ou fazendo algo que não é o ideal, ferindo eles de alguma forma, que às vezes nem é fisicamente, mas é emocionalmente. A gente não induz, não ensina eles as habilidades de desenvolver e de fazer as tarefas, de fazer as coisas que eles precisam fazer. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também trabalhar na sociedade como um todo, né? Que não é fazer nossos filhos se sentirem maus para que eles se sentirem ruins, né? Para que eles façam algo que é positivo. Assim a gente não ensina as pessoas, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, que é super importante e fundamental. Recompensa não é legal, punição não é legal, perda de privilégio, trocas não é legal, né? Porque a gente não está ensinando habilidades para eles, na verdade a gente está desensinando, né? E, enfim, é isso. É isso. Espero que o pessoal tenha gostado. Se tiverem dúvidas, pode mandar também um direct pra gente, pra mim, pra Luana. A gente vai ter um prazer de responder vocês. Pode entrar em contato, né, Lu? Sim, exatamente. A Lari fez uma última observação aqui em questão da mesada, né, de não usar como punição. Exatamente, é um combinado. O que é o combinado, todo mundo tem que executar, né? Então, se o combinado é você dar a mesada para a criança, ela vai ganhar, independente do comportamento dela. O comportamento dela, a gente tem que tratar diariamente, a gente tem que lidar e ensinar diariamente.
né? Então, tirar a mesada e falar, ó, você fez tal coisa, então esse mês você não vai ganhar a mesada. É uma coisa que a gente tem que lembrar que as consequências têm dois tipos, né? Tem a natural e a lógica. A lógica, ela tem que estar sempre ligada ao comportamento da criança, ao que ela fez. Então, ela tá batendo o carrinho, não tá sabendo lidar com o carrinho, tira o carrinho da criança por um tempo e fala, quando você souber lidar com o carrinho, eu devolvo o carrinho para você, né? Então, a mesma coisa, a criança teve um mau comportamento ou tirou uma nota baixa na escola e você fala, você não vai ganhar mesada, mas não tem ligação, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né? Então a criança, ela não, isso não tá servindo só de punição. Ela vai se sentir mal, ela vai sentir autoestima baixa, vai sentir que E ela é uma pessoa ela vai ruim. ter um relacionamento com o estudo ruim. Nossa, eu tenho que fazer essa coisa chata para eu não perder o dinheiro da minha mesada. Então, não vai, o propósito e o resultado não vão ser genuínos, né? A gente tem que Exatamente. trabalhar dessa forma, consequência lógica, né? Para desenvolver essa autonomia e desenvolver o resultado que você está buscando, né? Exatamente. A gente sabe que não é fácil, né? Que na A gente prática, erra várias vezes. mas quando a gente traz essa consciência, a gente fica mais alerta, né? Porque, nossa, hoje eu errei, hoje eu não fiz como deveria fazer, na próxima eu vou fazer e você fica mais consciente disso, né? Então, Andressa, muito obrigada. A gente tem que terminar, o nosso tempo aí já está acabando, né? Vou salvar a live para quem Legal. quiser ver depois. Perfeito. Tem gente aí que no começo pediu para gravar, né? Que não ia conseguir ver tudo, então a live vai ficar salva. Obrigada, Andressa, pelo Obrigada a você. segunda tentativa deu certo. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal que participou. Foi um prazer estar com vocês. E vamos Espero lá, que vamos educar financeiramente essa criançada aí. super importante, que todo mundo tenha absorvido algo importante aí para si hoje da nossa live. Tá bom? Então, por isso, boa noite, obrigada a Boa todo mundo. noite. Tchau. Tchau, Abraço. pessoal. Beijo.